nós não podemos desistir de vivermos as promessas que o Senhor nos fez. Esse é o estudo de número 1068 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o Senhor Jesus continue te abençoando. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A fidelidade do nosso Deus nos motiva a perseverarmos firmes nas promessas do Senhor. Vamos ao nosso tema. A fidelidade de Deus é motivo de esperança para nós. O nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23, que diz: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Tem outra versão que diz: mantenhamos firme a esperança que declaramos ter, sem abalo algum, pois aquele que prometeu é fiel. Deus, Ele é fiel em cumprir as promessas feitas a seus filhos. Nós precisamos olhar para esse fato e fortalecer a nossa esperança. O salmista Davi, certa vez, adorou e exaltou ao Senhor, reconhecendo a fidelidade dele em cumprir as suas promessas. Salmo 145, verso 13 diz: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Davi reconheceu a fidelidade e a bondade do nosso Deus em cumprir as suas promessas para com ele e para com o povo de Israel. Existem diversos versículos na Bíblia citando a fidelidade do nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse. Quando nós nos lembramos de Davi várias vezes fala sobre a fidelidade de Deus para com ele. Certa vez ele estava refugiado na caverna de Adulão, ele estava fugindo do rei Saul que queria matá-lo, mas ele não ficou olhando para o sofrimento, para a tristeza, para a adversidade. Ele compôs vários salmos na caverna de Adulão e nos ensina que, independente das circunstâncias, devemos permanecer firmes, porque o Senhor, Ele é fiel. Salmo 57, verso 10 diz: pois teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Esse versículo também é encontrado no Salmo 108, verso 4. Muitas pessoas, infelizmente, querem desfrutar da fidelidade de Deus a seu favor, mas somente reconhecem quando estão vivendo momentos favoráveis a si próprio. E Davi, ele nos ensina que devemos olhar para a fidelidade do nosso Deus em todo momento, devemos adorá-lo, exaltá-lo, independente do momento que estamos vivendo. Davi já tinha sido ungido como rei de Israel pelo profeta Samuel e nada estava acontecendo para que se cumprisse essa promessa, mas ele ficava firme olhando a promessa de Deus, a fidelidade de Deus, e ele sabia que podia confiar no Senhor, porque a fidelidade de Deus é elevada e se cumpre no tempo determinado por ele, e isto realmente aconteceu. Segundo Samuel capítulo 5, verso 3 diz assim: todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi
Rei de todo Israel. Davi soube esperar a promessa de Deus se cumprir, mesmo quando tudo estava desfavorável para ele. Ele continuou firme na promessa do Senhor, pois sabia que o Deus que tinha feito a promessa é Deus fiel para cumprir. Nós vemos também na Bíblia que o autor do Salmo 91, ele nos ensina que podemos confiar, descansar e nos refugiar no Senhor, pois o nosso Senhor, Ele foi, Ele é e sempre será fiel às suas promessas, à sua palavra. Salmo 91, verso 4, olha o que diz: Ele te cobrirá com as suas plumas ou penas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Muitos atribuem a autoria do Salmo 91 a Moisés, e Moisés nos mostra que, como um pássaro protege os seus filhos, nós somos protegidos pelo Senhor, pois a fidelidade do nosso Deus é como escudo e é como armadura, ou seja, como arma de defesa nas batalhas. Certa vez Davi, ele pediu ao Senhor para o Senhor o esconder debaixo de suas asas. Salmo 17, verso 8, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra de tuas asas. Davi confiava na fidelidade de Deus, ele estava certo, convicto que era protegido pelo nosso Deus, e ele conseguia adorar ao Senhor, mesmo em meio às adversidades. Sabe por quê? Porque ele confiava na bondade, na misericórdia, na justiça e na fidelidade do nosso Deus. Salmo 138, verso 1 e verso 2 diz assim: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração, canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltastes acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Davi conseguia descansar no Senhor, mesmo em meio à angústia, pois ele sabia que o Senhor ouvia a sua oração e ele clamava, porque ele confiava na fidelidade do Senhor. Salmo 138, o verso 7 e o verso 8 diz: Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver, estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre, não abandones as obras das tuas mãos. Assim como Davi, ele reconhecia a fidelidade do nosso Deus, nós também devemos reconhecer e devemos alimentar a nossa esperança, porque Davi, ele reconhecia também que ele era a obra das mãos poderosas do Senhor, e nós precisamos aprender e confiar que nós somos obras, nós somos servos, nós somos filhos, nós somos protegidos pelo Senhor e precisamos descansar na fidelidade do nosso Deus, pois assim a nossa esperança não vai desvanecer nos momentos de angústias e aflições. Tem o profeta Jeremias, que também reconheceu que grande é a fidelidade do Senhor e por isso nós não somos consumidos. Lamentações capítulo 3, verso 22 e verso 23 diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente
diariamente, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, glória a Deus. O profeta Jeremias, ele presenciou a execução do juízo de Deus sobre o povo de Israel, pois mesmo aquele povo sendo advertido, eles ignoraram as advertências de Deus, eles ignoraram as promessas de juízos de Deus sobre eles. Mesmo diante da aflição do profeta Jeremias, ele entendeu que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, porque Deus fez aliança com Abraão e cumpriria esta aliança, porque Deus é fiel à sua palavra. Vamos nos lembrar de Josué. Antes de Josué morrer, ele reuniu o povo israelita e ele trouxe à memória deles a fidelidade do nosso Deus. Josué capítulo 23, verso 14 diz: reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as promessas que Yahvé vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor e nenhuma palavra do Eterno falhou. Tem outra versão que diz: vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Observe que Josué está trazendo à memória deles que nenhuma das boas promessas de Deus deixou de cumprir. Nenhuma palavra que saiu da boca do Senhor falhou, pois ele é fiel. E Jeremias mostra para o povo que as promessas de Deus, mesmo as promessas de juízo, Deus foi fiel para cumprir. O rei Salomão, ele reconheceu a fidelidade do nosso Deus e ele bendize ao nosso Deus. 1 Reis capítulo 8, verso 56 diz: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Bendito é abençoado, louvado, generoso e feliz. E o rei Salomão, ele declarou sobre a fidelidade de Deus diante do povo israelita na inauguração do templo do Senhor. O tempo do reinado de Salomão foi um tempo de paz e de tranquilidade. Assim, ele construiu o templo do Senhor, seguindo o planejamento feito por Davi, seu pai, se cumprindo a promessa feita do Senhor, sabe a quem? A Davi. 1 Crônicas capítulo 28, verso 6 diz: ele me declarou: teu filho Salomão construirá a minha casa e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho e eu serei seu Abba, pai e mestre. Deus prometeu a Davi que realizaria o desejo do coração de Davi através de Salomão, seu filho, e a promessa de Deus se cumpriu. Muitas vezes nós vacilamos na fé, sabe por quê? Porque nós queremos viver o cumprimento da promessa de Deus, mas não queremos passar pelo processo da espera. Vamos nos lembrar de José. José é um exemplo de alguém que suportou o processo da espera, pois Deus não impediu José de ser traído e ser vendido pelos seus irmãos como escravo, assim como Deus não impediu José de ser vítima da mentira da mulher de Potifar e ser levado à prisão inocentemente. Mas o Senhor tinha promessas na vida de José e o Senhor era com ele onde ele estivesse. Gênesis capítulo 39, verso 3 diz assim: o Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava,
esse versículo nos mostra que em tudo que José fazia, ele continuava fazendo em fidelidade ao Senhor, e o Senhor o amparava, o sustentava. Sabe por quê? Porque Deus tinha feito promessas através de sonhos a ele, e no momento certo a promessa se cumpriu. O Senhor retirou José da prisão e o tornou, o exaltou como governador de um dos países mais importantes da época, que era o Egito. Gênesis capítulo 41, verso 40 e verso 41 diz: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Olha que Faraó diz a José: somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito em todo o tempo antes da promessa se cumprir. Diante das aflições, José se manteve fiel, pois ao invés de olhar para o sofrimento, ele olhava para a fidelidade de quem fez a promessa, que é digno de confiança e permanece fiel. No nosso texto base, nós vemos o autor de Hebreus nos ensinando que nós devemos manter firme a nossa esperança, não podemos oscilar, vacilar, sofrer abalos. Sabem por quê? Porque quem fez a promessa é fiel, é digno de confiança para fazer acontecer. Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Deus é fiel para cumprir com a palavra que saiu da boca dele. A fidelidade do nosso Deus é motivo para nós nos motivarmos em esperarmos o cumprimento das promessas dele para nós. Eu vou concluir citando Paulo. Paulo estava ensinando aos irmãos de Tessalônica sobre a fidelidade do nosso Deus. Vamos conferir? Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 3, que diz: mas fiel é o Senhor, que vos fortalecerá e vos guardará do maligno. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos manter firmes, mantendo firme a nossa fé, mantendo firme a nossa esperança, olhando para os exemplos bíblicos, porque eles nos estimulam, nos motivam, nos ajudam a perseverarmos e a não desistirmos das promessas do Senhor. Ainda Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24 diz: fiel é aquele que vos chama e ele também o fará. Deus é fiel em todo tempo e a fidelidade dele nos motiva a permanecermos firmes na esperança do cumprimento de suas promessas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma dúvida ou sugestão, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.